Olha, Nascimento. Uma aula. Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Guaraci. Como o Guaraci é minha referência, né? Sempre foi. Nossa. Meu período de formação lá em 2007. Nossa referência, né? Nossa referência. Os tecnólogos, ao longo dos anos, eles conseguiram entender ou não a importância dos conselhos de classe? Os conselhos de classe, eles mais ajudaram os tecnólogos ou mais prejudicaram na aprovação da regulamentação da profissão? O conselho em si não prejudica, ele não é bom nem ruim. Ele é como eu disse, o conselho, na verdade, talvez os profissionais não entendam, é uma polícia administrativa. O conselho de classe é uma política administrativa. O Estado delega poder de polícia a um conselho para ele poder fazer a gestão do exercício da profissão. Assim é o conselho dos médicos, engenheiros, todas as profissões que são regulamentadas, que exigem uma regulamentação conforme a Constituição diz. Então, assim, a compreensão disso é fundamental, porque a polícia ela até pode ajudar, mas hoje o sistema está apropriado fundamentalmente pelos engenheiros civis. Então, assim, você tem as outras... Eles não pensam que eles brigam só com os tecnólogos. Os engenheiros civis, a gente tem um jargão que diz o seguinte: o engenheiro, no geral, pensa que é Deus. O engenheiro civil tem certeza que é Deus. Tem absoluta certeza que ele é Deus. Ele é o cara, velho. Ele conhece tudo. Então, assim, é conflituoso. A relação é conflituosa. Então, hoje o conselho está apropriado para se fazer reserva de mercado. Isso é o conselho de engenharia. Eu posso falar pelo conselho de engenharia. Está apropriado pelos engenheiros civis. Se você pegar o histórico de presidentes do CREA, do CONFEA, quer dizer, e a grande maioria dos presidentes de CREA, eu diria assim, talvez, chutando, do CONFEA, você tem uma sequência, não sei de quantos anos, de engenheiros civis presidindo. E nos conselhos regionais, muito raramente, eles se alternam com os agrônomos, eles fazem os acordos com agrônomo civil, com agronomia. Dificilmente a civil faz um acordo para eleger um mecânico, engenheiro eletricista. Não sei alguma exceção, mas, no geral, assim, predomina a engenharia civil. E o grande opositor dos tecnólogos são engenheiros civis, porque eles acham assim, mas se deixar o tecnólogo a rigor dos técnicos de nível médio, que tem o direito de assinar 80 metros quadrados, se eu não estou enganado, e tem o direito também, por decreto, aí, de conseguir, na parte elétrica, se eu não estou enganado, 180 kVAs, eu não estou muito bom para números, né? Mas, mudou. enfim, eles têm lá. KVA agora na elétrica mudou, se eu não me engano, agora são 800 KVA. O CFT então, conseguiu mudar, mudou. Eles estão doidos com o CFT, tá? Cabe até um outro programa para falar sobre isso. Tá tendo uma discussão grande. Estão doidos com os caras. Aí o engenheiro pensa assim, mas se o técnico já faz esse estrago, já rouba mercado da gente, o tecnólogo, se liberar o tecnólogo, responsabilidade pro tecnólogo, aí o mercado vai estreitar muito. Então, o medo deles é mercado. Então, eles usam o conselho para fazer reserva de mercado. Se a gente tivesse capacidade de denúncia, essa é a grande denúncia. De um lado, eu faria a denúncia de que o conselho ia proibir ele fazer reserva de mercado, mas é fácil caracterizar isso, numa ponta. E, na outra ponta, eu acho que a graduação tecnológica se mostrou um grande mercado, um business imenso. Assim, as instituições privadas dominam a formação e os institutos federais, à medida que se transformaram na autonomia universitária, querem parar de formar tecnólogo, querem também ter o status de formar engenheiro. Então, você tem aí um fator de oposição. Mas eu percebo assim, a grande oposição, ela reside fundamentalmente na engenharia. Porque se você pegar assim, as profissões clássicas no nosso país, direito, medicina e engenharia, isso antigamente era o cara que tivesse um filho engenheiro, advogado ou médico, estava com o burro na sombra. Era doutor, né? Doutor, né? As grandes formações. Doutor. Esse bacharel, né? Bacharel, então, assim, o cara encheu a boca. Meu filho é bacharel, né? Bacharel, com as três forças, né? Eu tinha um dirigente lá da CETEC MEC que ele dizia o seguinte, Santa Catarina, ele fala assim, vai chegar um dia que um pai vai falar com orgulho que a filha dele está casando com um tecnólogo. Esse dia é de chegar, né? Ou seja, porque hoje a filha fala, pai, vou casar com um tecnólogo. Pô, a filha, tecnólogo? Não precisa ser um advogado, um médico, um engenheiro, não dava para... Então ainda nós estamos nessa condição discriminatória. Houve um tempo que eu era um pouco mais agressivo. Eu dizia que a gente vivia, vocês quiserem recuperem, nós vivíamos um apartheid profissional.
Nós continuamos vivendo um apartheid profissional. O Conselho de Engenharia nos impõe um apartheid profissional. É isso. Então, é contundente, mas era para agredir mesmo. Então, isso incomodava muito quando ele dizia assim, olha, o Conselho de Engenharia nos impõe ao tecnólogo um apartheid, porque ele começa assim, a questão da graduação plena. Não existe esse negócio de graduação plena. E quando ele fala que o engenheiro tem a graduação plena, ele dá a entender que o tecnólogo, então, não é pleno. O tecnólogo é uma formação plena, daquilo que se dispõe a ser. Ele não vai ser pleno se ele quiser ser engenheiro, se ele quiser ser médico, outra profissão, ele não vai ser pleno, assim como qualquer outra profissão. Agora, na nossa profissão, na nossa formação, nas competências que nós recebemos, nós somos plenos na nossa formação, não falta nada. Então, dá a entender assim, que o tecnólogo é um engenheiro que falta alguma coisinha, se a gente fosse engenheiro, mas nós não somos engenheiros. Nós Nem somos queremos. Tecnólogos. Nem queremos. E somos completos. Não queremos, né? Porque, se eu quisesse ser engenheiro, seria, né? Não se Faria conforma. com engenharia, né? É uma questão de brilho. Eu escolhi a profissão de tecnólogo e tecnólogo vou morrer. Posso fazer outras. Estou fazendo curso de Direito agora. Estou indo para o 4º semestre do curso de Direito. Mas engenharia eu não faço. Por formar engenheiro, eu não vou formar. Tem outro. Então, assim... Então, a gente percebe que a grande barreira ela existe dentro do campo da engenharia civil. Então, assim, aí reputa que o conselho não é nem bom nem ruim, é uma entidade. Ele é formado de pessoas. Então, nós temos que brigar com as pessoas que estão lá dentro. Tirar aquelas pessoas que estão lá dentro da direção, que usurpam o conselho, e a gente ter a representatividade correspondente ao nosso número. Se nós somos no conselho 50%, nós vamos ter que ter representação, brigar pela representação. Mas a gente ainda não... O tecnólogo, no geral, pela formação, eu acredito que ele não quer, ele quer formar, ele quer arrumar um bom emprego e entrar num padrão de ter uma família, um carro, uma casa, pagar o aluguel dele. Ele não quer ficar brigando pela profissão. É mais fácil mudar de profissão. É mais fácil desistir de ser tecnólogo, complementar a engenharia, se virar engenheiro, que aí tem status, tem reconhecimento, outros desistem. Então, assim, aquele que o mercado paga bem, mas tem a questão da realização profissional. Né? Você tem o status também. Não, nós todos aqui, nós três, né? E outros que estão nos assistindo, e aqueles que tiveram ou estão em algum movimento, tem um entendimento claro. Nós estudamos, pagamos, nos formamos, estamos e somos graduados, competentes, e o espaço tem que ser garantido, né, usando todas as ferramentas que a gente tem à mão. Se vai ser a lei, se vai ser a resolução, se vai ser o advogado, enfim, aquela ferramenta que tiver à mão, essa que nós vamos usar para garantir nosso espaço, né? Aqui nós estamos garantindo espaço. A tua fala aqui é maravilhosa, maravilhosa. Isso aí vai dar uma acordada no povo aí. Entendeu? Porque eu mexi, por exemplo, se a gente... teve um tempo que eu achei de denunciar que a formação do tecnólogo, ela não é uma enganação, é um engodo. Porque eu acho que as instituições de ensino tinham que ter algum empenho, mas para eles também não interessa. Vou mais além. Essa condição do tecnólogo, vamos fazer uma pergunta. Interessa a quem? As instituições de ensino interessam, porque eles ganham muito dinheiro na formação, com uma estrutura menor tempo de formação e vende que nem pãozinho. Sim. Porque o caráter da profissão, de certa maneira, o tecnólogo, de certa forma, ele é para atender uma clientela que já está no mercado de trabalho e quer dar um upgrade, que já tem alguma experiência no fazer, então ele, assim, quando ele vem formar, ele já sabe mais ou menos como é o mercado de trabalho. Já está no mercado. Não que seja proibido. Ele já sabe o que é o mercado, ele vem buscar no geral, ele vem buscar um upgrade na sua profissão, uma formação que dê a ele uma condição melhor dentro da empresa. Então, assim, na média é isso, o perfil genérico do tecnólogo, a formação tecnológica. Agora, o que a gente percebe é que o mercado de trabalho é conveniente, porque não tem salário mínimo. Então, assim, você não tem o piso salarial do tecnólogo, porque não tem, a gente tem uma lei aí que estabelecia do engenheiro por decorrência do tecnólogo. Então, assim, você já não tem a questão salarial, é frágil. Então, você pode explorar o tecnólogo à vontade. O empresário pode explorar o tecnólogo.
A instituição de ensino vende. O empresário ganha em cima do tecnólogo. Os engenheiros estão felizes com essa condição que está o tecnólogo e trabalham cada vez mais para esvaziar os currículos da graduação tecnológica, para desqualificar. Eles perceberam que a luta é maior, eles estão indo mais insidiosamente agora. Então, dou um alerta. Eles estão esvaziando os currículos de formação para que as competências dos tecnólogos abaixem. Então, eles estão tirando, né, ao máximo, porque se você for ver o grosso dos professores da forma da graduação tecnóloga, são engenheiros. São engenheiros. Eles já pegam a cabeça do moleque ali do aluno ali. Ele fala, ó, você vai formar tecnólogo, mas não sei não, viu? É para trabalhar para engenheiro. Então ali já começa a doutrina, a baixa estima, o ataque à autoestima do profissional. Então o profissional já se forma com baixa autoestima, porque a autoestima dele já se sente um profissional de segunda, uma graduação de segunda categoria, uma coisa meia boca, eles vão entender que é uma meia boca, e o cara já sai dali meio sem, né? Sem moral, sem muita coisa, não se anima muito com a profissão. Na outra ponta, a gente não consegue organizar a categoria, não tem jeito, não tem jeito. O sistema no Brasil, então, nós temos uma democracia representativa. Ninguém se representa perante o poder público, né? Então, assim, a representação, ela tem que ser o sindical ou associativa perante ao poder público, seja um ente estadual, um ente federal, até um ente municipal. Sim. Então, a gente não tem... os engenheiros chegaram aqui com João VI, velho. Os caras se organizaram lá atrás. Eles têm associação de tudo quanto é tipo de engenheiro. Eles têm não só as associações, eles têm duas vertentes. Eles têm uma vertente sindical e uma vertente associativa. E essas duas vertentes têm representação dentro do sistema Confecrea. Então, assim, para eles dominarem o sistema, eles têm dupla representação. Então, tem lá o representante do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e o representante da associação, da Federação dos Sindicatos, das Associações de Engenheiros do Estado de São Paulo. Então, eles se fazem representar, eles têm um poder grande, eles têm uma frente de engenharia no Congresso Nacional, composta de engenheiros e simpatizantes. Então, lógico que eles sempre vão trabalhar pelos engenheiros. Então, assim, eu fico um pouco... Eu não gosto de desqualificar o trabalho dos outros. Mas eu acredito que a forma como a luta está encaminhada em relação ao Congresso Nacional, se você não analisar a conjuntura política, essa conjuntura política não vai destravar antes de 2022, se vier um outro presidente que possa ter uma outra política na formação, na competitividade do país. Então, assim, eu acho que existe falta de uma estratégia, existe muito ego, dirigentes que estão um pouco imaturos ainda, alguns já no fim de carreira, buscando alguma projeção dos seus estados, enfim. Eu não vejo uma perspectiva, embora eles tenham boa vontade e alguma dedicação, mas pegou o caminho errado. O caminho, do meu ponto de vista, muito humildemente, eu acho que o caminho que está pego pelas lideranças hoje, aquelas que não estão cooptadas nos seus estados, é um caminho que não vai levar a lugar nenhum, ou seja, aquele cego vai dar com os burros na água. Esse é o problema, né? Não, é muito importante essa visão, né? Nós estamos num movimento novo, né? É popular. Nós até brincamos aqui, antes de entrar no ar, não temos queijo, né? Então a gente não tem como ser cooptado, não dá para se cooptar algo que não se vende, né? O MNT não se vende. Se alguém do nosso movimento cometer esse erro, está fora, porque a nossa carta nos proíbe, entendeu? Isso é muito bacana, o Renato e eu, a gente construiu junto essa ideia, né? E isso é legal. Bom, o teu posicionamento com relação às lideranças, essa também é uma visão que compartilhamos. As estratégias têm que estar focadas e talvez a aprovação de um projeto de lei não resolva. Então nós temos que conversar, bater, dialogar, cobrar as entidades de classe, para que elas façam alguma coisa. Tem resolução lá. Tem resolução. Nós temos que criar entidades. Sim. Tem que criar entidades estaduais, tem que criar organização, tem que enraizar, tem que ter todos os movimentos possíveis. Esse negócio que fraciona, enfraquece, não. Representação nunca é demais. Sim, concordo. Nunca é demais. Concordo. É demais também quando tem muito ego envolvido, né? Nós também não estamos brigando com ninguém, por exemplo. Reconhecemos a ANT, reconhecemos a FNT, reconhecemos as federações de São Paulo, nós reconhecemos todos.
E até porque se houver uma convocação de que a gente tem que ir para a luta juntos, estaremos juntos, né? Limitados pela nossa carta, mas estaremos, né, Renato? Essa é a nossa. Com certeza. Somos pacíficos. Porque soma, né? Somos pacíficos. Soma. Queremos manter essa ideia de passividade, mas nós estamos lutando. Nós estamos. E não queremos, desculpa cortar, Nascimento, rapidinho, para não Vontade. fugir o pensamento, não queremos cometer os erros que as outras entidades ocorreram ao longo dos anos. Porque, como o mestre Guaraci falou, não levou o tecnólogo a lugar algum. Ou Exato. nós entramos com uma proposta diferente, uma filosofia diferente, na qual se soma e não divide. Se for para dividir, nós estamos fora. Sim. A gente tem convergência, né, Guaraci? Só complementando o que o Renato falou. Tem muita convergência. Convergência é melhor do que você falar assim, não, você não me interessa. Não, nós convergimos. É melhor. Tem que conversar pelas convergências. Como é que você conversa alguém pelas divergências? Você não vai chegar em lugar nenhum. Não vamos assim, a lugar são nenhum. as convergências que unem as pessoas, que levam a algum lugar. As divergências a gente vai discutindo posteriormente. Então, eu acredito hoje que a gente teve grandes avanços, teve muito avanço. Hoje, reconhecemos. mas é uma luta lenta, não é na velocidade que as pessoas querem. E também, assim, eu vejo o lado do profissional, ele se forma, um sacrifício, se forma tecnólogo, ele não se forma para ficar entrando em sindicato, fazer luta de conquista. Ele quer uma profissão, ele quer um dinheirinho, um salarinho, um registro em carteira, comprar a casa, o carro, a família, a mulher, os filhos, o cachorro. Sustentar, né? Isso. Sustentar a casa. Sobreviver. Não tem luta política num país que nem o nosso, onde a questão política, porque embora não seja uma política partidária, é política. Nossa luta, ela é política. Com certeza. Não tem como dizer que ninguém está envolvido de alguma forma, porque estamos, né? Nós elegemos os presidentes, mas os poucos, né? deputados, senadores, elegemos tudo, todo mundo. Se a coisa não anda, a culpa também é nossa. Entendeu? A gente sabe disso. Né? Mas olha, não quero falar muito não. É Guaraci. Deixa o Guaraci falar. Vamos lá. Mas eu acho assim, o que se desenha para o futuro, eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para frente, porque assim, o projeto está o projeto está na Câmara. Agora me consta que houve um acordo no sentido de modificá-lo no Senado, deixar ir para o Senado para modificar no Senado. Isso significa que ele vai modificar no Senado. Quando ele voltar para a Câmara, ele vai ter que ser votado novamente, tramitar. Quando mexe um projeto da Câmara, vai para o Senado. Quando ele volta para a Câmara, ele tem que tramitar de novo. Então, você vê o artifício que está colocado. Esse Kruger aí, o presidente do Confea, ele me afastou do processo como um todo, elevou aí algumas outras pessoas que são mais ansiosas por digamos assim, por visibilidade política do que realmente resolver o problema, prestigiou o ego dessas pessoas e se voltou a quase que a estaca zero, porque a proposta que está rodando hoje lá dentro do Conselho é deixar o projeto seguir do Senado. Lá no Senado altera do jeito que eles querem, aí volta para a Câmara, porque se mexer no Senado, um projeto da Câmara que mexe no Senado, tem que voltar para a Câmara para ser referendado. Nisso aí, no mínimo, 15 anos. 20 anos, no mínimo. Nossa, não dá para a gente esperar mais, não. Não, a MNT não vai esperar. Vamos esperar. Eu, particularmente, defendo a inclusão do tecnólogo. A Associação Nacional ela foi criada e dentro do Confea, alguns grupos de trabalho que a gente conquistou, na gestão do Marcos Túlio, que tinha uma visão um pouco mais evoluída, embora fosse engenheiro civil, e acabaram pressionando ele de uma maneira assim, incrível, mas ele prestigiou os tecnólogos e ele promovia os fóruns, a gente fazia os fóruns de tecnólogos nas semanas oficiais de engenharia. Dava uma grana para a entidade, a Associação Nacional, criar os seus eventos, criar o evento e levar a discussão de tecnólogo e tudo mais. Né? Ele levou o nome do tecnólogo. Deu uma elevada. A gente tinha uma política que eu chamava política de inclusão, reconhecimento, integração profissional. Ou seja, o tecnólogo ele tem que ser incluído no sistema, tem que ser aceito, tem que se integrar. Não adianta também ele estar dentro do sistema e estar discriminado pelos outros. Não pode. Sim. Valorização. Né? Valorização. Valorização profissional. Então, é uma política que vem. A gente acabou sucumbindo, né, pelos companheiros existiram, mas é uma discussão que hoje
eu acredito que o caminho mais fácil para incluir o tecnólogo dentro dessa política de inclusão é via 5.194. É promover, eu vou usar uma palavra assim pesada, mas assim, para os engenheiros, eles não querem, eles acham que incluir o tecnólogo na lei deles, que acho que a 5.194 é deles, engenheiros, né? Eles acham que isso é algo que afronta, que a lei é deles, como se fosse uma coisa particular, privada. Apropriaram. Né? Apropriaram. Então, eu acredito que hoje a grande luta para mim seria resgatar um pouco essa discussão, porque nós pagamos o conselho é nosso também. O tecnólogo não precisa ter complexo de inferioridade. Nós somos profissionais competentes, nós temos outro... a cartilha, ela se intitula assim, tecnólogo, a identidade e o caráter da profissão. Então, ali nós estabelecemos a identidade e o caráter, porque assim, não existia. Ou era um engenheiro mal formado, ou era um super técnico, ou um subengenheiro, enfim, era uma confusão danada.